Bom, se você veio buscar a segunda parte deste vídeo, com certeza você vai alcançar a cura. Na verdade, já está curado. Porque a cura nasce da sua intenção, nasce de você acreditar naquilo que você quer alcançar. Então, se você já se sente curado, assim já é. Bom, a gente falou sobre muita coisa e vamos agora para o sexto passo para você alcançar a cura plena, ok? Bom, isso aqui é muito interessante, tá? Também parte de vários estudos de Joe Dispenza, Greg Braden, do Bruce Linton, é a questão de fortalecer a crença na possibilidade da cura. Como eu comecei falando agora aqui, você precisa acreditar, fazer com intenção. Se você acreditou que estava doente, mude. Porque é assim que começa a transformação, é assim que começa a cura. A partir do momento que você acredita. Quer ver um exemplo simples? A questão do efeito placebo. Você sabe que foram feitos vários experimentos em que foram dados para o mesmo grupo de pessoas realmente remédios com função, né, com intenção, e outros que eram apenas farinha, o efeito placebo. E olha só, quando foram ditos para essas pessoas que esse remédio era algo novo, que estava tendo bastante aceitação no mercado e curando pessoas, as pessoas se sentiram curadas. Não tinha nenhum tipo de ativo, de agente ativo no remédio, né? Não tinha nada, nem era remédio, e as pessoas alcançaram a cura. Então, elas apenas acreditaram que aquele remédio, né, que aquele suposto remédio, daria para eles a solução para o problema. E conseguiram. Ou seja, tudo está na mente. Cláudia, se você consegue acreditar que um remédio de farinha te cura, não precisa nem remédio, não precisa nem algo físico. Tudo está na mente. Sim. E é interessante porque tem vários estudos, né, que já comprovam isso. Inclusive tem a história de um cara que o médico conta que foi dado a ele um remédio no qual dizia que aquele remédio curava, e até mesmo o remédio em si mesmo. Se a pessoa não tomar ele acreditando, ele também não vai fazer bem. Então falaram que o remédio ia curar ele do câncer e ele ficou bem. Quando ele foi olhar na internet, ele viu que o remédio tinha algumas situações de que tinha voltado o câncer em outras pessoas. A mente dele trabalhou ao contrário, ele voltou novamente ao câncer novamente. Ele voltou no mesmo médico, o médico falou não, já tem outras soluções, vamos ver aqui e tal. Então ele ficou vivendo sempre em função de cada vez que ele via algo sobre o remédio. Sim. Ele se curava quando ele via que algo tinha acontecido com aquele remédio, que aquele remédio não tinha feito bem para algumas pessoas. Ele entendia que então, se não tinha feito bem para algumas pessoas, também não faria bem para ele. E aí ele retornava novamente à doença. A própria história do Dr. Joe Dispenza também, é assim, né? Isso. E eu diria que eu também tenho muitas experiências na minha vida relacionadas a isso. Eu sempre senti que os remédios não faziam efeito em mim. Que não era a questão que eu sentia, as doenças que eu sentia na infância, eu sentia que tudo aquilo não era relacionado a remédio. Era relacionado realmente ao ambiente onde eu estava. Então eu filtrava a doença que havia no ambiente. Eu filtrava as doenças da minha mãe, eu filtrava as tristezas dela. Então eu estava sempre muito em função de ser a criança doente. Para poder, provavelmente, era até com certeza ali de uma forma de ela não adoecer, porque dela tinha que ficar firme para cuidar de mim. Porque naquele momento eu não teria como cuidar dela, eu era a criança. Então, o que eu quero dizer para você é que quando a gente percebe isso, e eu desde criança já percebia que havia situações muito intensas e complicadas na família, eu fui percebendo que eu tinha que evoluir mais a minha mente, a minha crença, o meu estado de ser, porque tinha algo que eu sentia que às vezes era do nada ficava doente. Como se realmente eu tivesse recebido uma carga energética de alguém e dali eu ficava realmente totalmente à mercê da doença. Então eu fui percebendo isso. Quando eu saí daquele ambiente, eu me tornei uma pessoa saudável, sem doenças nenhuma. E posso garantir para você que uma coisa que eu sempre fiz foi buscar ficar saudável sem precisar recorrer à medicina. Então, o que eu faço? É minha mente. Eu sempre usei minha mente, mesmo antes do autoconhecimento. Eu nem sabia muito sobre autoconhecimento, mas eu sabia que existia um poder muito grande em mim, devido ao fato do que aconteceu comigo lá na infância. Eu sabia que aquele poder que eu tinha sentido quando eu saí do meu corpo, eu sabia que existia esse poder em mim. Então, se existia esse poder em mim, eu tinha poder para me curar. Então, todas as vezes que acontecia alguma coisa, eu mesmo buscava a cura para dentro de mim.
Um dos fatos que eu gostaria de contar aqui, que há uns 2 anos atrás, eu queimei minha mão com o café quente. Fui fazer café, estava ali meio inconsciente, fazendo café no automático, e infelizmente deixei cair a água do coador em cima e caiu junto com o café em cima da minha mão. Quando aquilo caiu, assim, eu senti aquela queimadura, eu senti assim que todo o meu corpo ficou ríspido, né, na hora, no momento da dor. E daí eu fiquei ali, e eu ia receber visita, porque era aniversário do meu filho no outro dia, precisava realmente fazer o alimento, preparar todo o aniversário dele, e eu fiquei pensando, como eu vou fazer para me curar mais rapidamente? Eu comecei, é claro que eu deixei minha mão ali dentro de uma água gelada, mas eu fiquei refazendo o café por diversas vezes, sem me machucar. Fiquei refazendo o café diversas vezes na minha mente sem me machucar. Fiquei refazendo várias vezes sem me machucar. E aí fui percebendo que fui tirando a mão da água gelada e aquela queimadura começou a ficar de uma forma diferente. E eu comecei a enviar amor para a queimadura, para as células que estavam ali combatendo a queimadura. Eu comecei a me concentrar em enviar, eu envio amor para vocês. Eu sei que vocês estão fazendo o possível para me curar o mais rápido possível. E comecei a enviar amor para aquela queimadura. E eu digo para vocês, não ficou marcas, aquela queimadura foi uma queimadura bem forte, porque eu lembro que tu viu, né? Eu vi. Foi muito forte, ela poderia ter dado bolhas, não ficou bolhas, não ficou marca, e depois de 2 dias, 3 dias, apareceu somente tipo um marronzinho. E depois todo aquele marronzinho saiu como pele morta e voltou à minha pele. Eu não tenho marcas nenhuma na mão, era para ter ficado uma queimadura muito feia na mão. E eu digo para vocês, tudo através da minha mente. Então eu diria que nós temos uma farmácia aqui dentro. Nós temos uma farmácia aqui dentro. O nosso corpo sabe como se regenerar. Assim como você, quando corta, faz um corte aqui, o teu corpo sabe como cicatrizar. Dentro de ti, tudo aquilo que está acontecendo, seja no estômago, no rim, seja realmente na vesícula, seja o coração, seja lá qual for o órgão, ele sabe como se regenerar. Porém, você tem que mandar o quê? Comandos de cura. Todos os dias células nascem, células morrem. Os comandos estão em você. Se você ficar mandando realmente tristeza, eu estou doente mesmo, e fica o tempo todo falando de doença, procurando mais sobre a doença, infelizmente, tuas células vão abraçar isso e vão dizer, ela quer ficar doente mesmo, vamos continuar assim. Bom, é bem isso. E você já percebeu que muitas vezes o fato da gente ter possibilidades impedem que a gente acredite mais no nosso poder? Muitas pessoas, por exemplo, que têm condições precárias, vivem assim, colocando mais em ação o poder, a fé que seja, mas você percebe que a cura vem muito antes do medicamento, vem da intenção, do foco que você coloca. Como a Cláudia falou, ela colocou o foco, colocou a intenção na cura e não na preocupação do que tem acontecido. Isso transforma. Mas eu quero falar com você agora, para você que talvez você esteja assistindo, mas que a doença não esteja em você, esteja, por exemplo, no filho, você que é pai ou mãe. Eu sei que isso muitas vezes é algo que dói. Muitas vezes, como pai ou mãe, a gente prefere que seja em nós e não nossos filhos. Mas eu também quero que a Cláudia conte aqui um depoimento sobre isso, porque, veja, nós estamos rodeados pela negatividade. As pessoas não estão despertas, estão dormindo. Então, para elas seguem a programação. Hoje, nós temos na escola a implantação de vários tipos de síndromes. E o tempo todo se busca apontar as diferenças que nós temos quando criança, quando adultos, como se fosse uma causa, um defeito, um problema. Então, eu quero, Cláudia, que tu conte um pouquinho sobre os nossos filhos, né? Porque a gente passou por uma questão, por exemplo, eu tive em reuniões, né, em escolas que eu fiquei assim assustado como a criança que tem que seguir um padrão. Se ela, por exemplo, não pode mais sorrir, não pode mais falar, elas dizem que ela está na escola para socializar, mas isso, na verdade, pelo que eu vi, não era assim. Então, por exemplo, colocar no nosso filho a questão que ele tinha problemas nos olhos. Isso. Na realidade, a questão dos olhos começou já antes de ele ir para a escola. E eu sempre fui diferente, né? Então eu sabia como curá-lo.
Então, eu simplesmente percebi realmente que houve uma disfunção do olho dele, o olho dele caía no cantinho, ele fixava o olho, o olharzinho dele caía no cantinho aqui do olho. E aí, de momento, eu pensei, vou dar uma olhada para ver o que era isso, daí vi que o nome se chamava estrabismo, mas eu pensei, não, eu sei em quem eu creio. Eu já tive um cachorro que esteve cego e ele ficou curado. Então eu pensei, sim, se o meu cachorro ficou curado, quem dirá o meu filho? Então eu comecei a fazer o que eu sei de melhor, que era realmente enviar as células do corpo do meu filho, que são células que já estiveram dentro de mim, elas ouvem a minha voz, assim como qualquer, não só as células do meu filho, mas de qualquer pessoa. Hoje eu sei que não é só familiar, a gente pode curar qualquer pessoa que a gente tiver a intenção que essa pessoa seja curada. Então eu comecei a enviar ao meu filho a cura. E em um momento, né, no momento da aflição, eu cheguei até a levar ele ao médico. E fiquei horrorizada. Saí de lá chorando. Porque queriam botar um óculos nele de 5 ponto não sei quantos graus, queriam tampar um dos olhos dele. E eu até tentei, por um dia, compramos os tampão, todo mundo ficou com tampão lá em casa para poder ver ele fazer, mas ele não conseguia ficar com aquilo. E eu pensei, não, eu não vou tornar isso um padrão. Eu sei como resolver isso. E eu peguei e comecei realmente todos os dias, cada vez que eu olhava para ele, eu enviava amor e enviava gratidão aos olhos do meu filho e sabia que ele, os olhos dele enxergariam da forma que deveria ser e da forma fixa, normal, como todo ser humano. E larguei. Fiquei realmente assim, simplesmente não pensando mais naquilo, só pensando realmente que meu filho estava vendo e enxergando direitinho. E ele realmente começou o negócio de enxergava a formiga. Nós não estávamos enxergando a formiga, mas ele estava vendo a formiga. Nós não estávamos enxergando, às vezes, uma coisa no chão, mas ele estava enxergando. E aí eu comecei a perceber o quanto realmente nós temos poder de curar os nossos filhos, curar realmente a nós mesmos. E ele ali começou a visualizar e ver tudo muito bem. Quando chegou, passou a creche, tudo muito bem, foi para a creche, veio da creche bem, não passou por nenhum problema na creche com relação aos olhos. Quando chegou na escola, é claro que na escola começa-se a escrever no quadro. E aí a criança precisa ver quem é, né, dependendo da cor da caneta que a pessoa escreve, já até quem tem visão boa não vai enxergar muito bem. E aí começaram a colocar. Eu acho que ele tem problema de visão, porque ele não consegue enxergar no quadro. E aí começaram a colocar ele, botavam ele uma hora para frente, uma hora para trás, trocavam ele de lugar o tempo todo. E eu comecei a perceber que, de novo, era um teste para mim. Estavam querendo, de novo, trazer uma situação que eu sabia que já estava curada para trazer um problema. E aí o que eu fiz? Mudei de escola. Mudamos ele de escola. Foi para a escola, hoje está bem, não tem problema nenhum, enxerga de qualquer lado do quadro. Então, o que eu quero dizer para você? É que, às vezes, as pessoas têm uma tendência a querer achar doença nas outras. E nós sabemos que professores, eles estão escrevendo no quadro, eles não conseguem, às vezes, parar, sentar no lugar do aluno e perceber que às vezes realmente não está dando para enxergar no quadro porque a caneta que ele está usando não é boa, porque realmente tem crianças mais altas do que a criança. Meu filho é uma criança de estatura mais baixa, então ele não pode ficar muito atrás de crianças mais altas, porque ele vai ficar o tempo todo fazendo isso aqui. Não quer dizer que ele não está enxergando, quer dizer que tem alguém mais alto que ele na frente dele. Então o que eu quero dizer para você? Que nós temos que parar de querer achar doença nos outros, em nós mesmos ou nos nossos filhos. E nós temos que brecar. Quando alguém vier e disser, eu acho que o teu filho isso e aquilo, breque. Meu filho é saúde. Você tem que dizer para dentro de si mesmo. E se você quiser dizer em voz alta, diga também. Meu filho é saúde. E nós mesmos temos que dizer, somos saúde. Até dizer que você está doente é ruim. Você tem que dizer, eu estou me curando. As palavras têm poder, então quando você modifica a forma de falar, automaticamente você já dá intenção de cura. Porque quando nós fazemos isso, nós conseguimos trazer a cura para o nosso lar, para a nossa casa, né, para dentro de nós. Eu quero que você entenda que esse passo 6, que é fortalecer a crença da possibilidade da cura, não é nem possibilidade, a cura existe, a cura acontece, mas você precisa acreditar, porque na verdade o mundo ao seu redor vai fazer o contrário. Entenda isso. Os milagres que você já ouviu na sua vida tiveram a ver só com uma palavra, fé. A pessoa acredita que aquilo poderia acontecer e aconteceu. Agora, entenda o seguinte. Olha só, como é que funciona? Você sente uma dorzinha aqui.
e você começa a ter pensamentos negativos, você começa a colocar emoção naquilo. Poxa, eu acho que eu não estou bem. Aí você faz o quê? Vou marcar a consulta. Vai na consulta. O médico, ele vai achar um problema, tá? Porque você já criou esse problema. Então, vai fazer biópsia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e você vai continuar colocando força naquilo, porque o médico diz assim, olha, a gente verificou aqui, não sabe o resultado ainda, mas é bom você já ficar Sobre aviso. Ou seja, trabalhando emoção, trabalhando pensamento negativo em você. Certo? Então, o que a gente está falando aqui, nessa parte 6, é que a cura depende de você. Seja dentro ou seja as pessoas que estão ao seu redor. Porque lembra que a gente falou no vídeo anterior da questão do campo do coração? Que você está colocando todos no campo? Então, entenda isso. Parte de você acreditar. Então, é preciso que você cultive uma expectativa sempre positiva com relação à sua saúde. Acredite que a mudança é possível, que a cura é possível, porque tá? E coloque sempre intenção naquilo que você quer alcançar. Esses são os passos que você não pode deixar para depois, certo? Bom, agora a gente vai pegar um pouquinho mais a fundo, mais profundo, porque muitas pessoas que buscam a cura, elas não têm a noção disso. O passo 7 é a questão de você acessar estados mais profundos de consciência. Tá? É quando você começa a praticar mais respiração consciente, a meditação profunda, levar naquele estado do vazio, onde você não é ninguém em lugar nenhum, sem profissão nenhuma, você não é nada, meu amigo, minha amiga, você na verdade é a pura essência divina. Isso. E quando você conseguir fazer isso, ou se você já faz, continue fazendo. De início eu comecei com meditações guiadas e depois eu comecei a fazer minhas próprias meditações sozinha. Eu lembro que muitas vezes eu conseguia entrar dentro do meu corpo e com as minhas mãos, como se eu fosse um ser pequenininho entrando dentro do corpo, e fui curando cada parte do meu corpo, enviando realmente saúde para cada parte do meu corpo, desde dos cabelos até a ponta dos pés. E fiz esse trajeto, depois subi pela coluna e fui realmente levando a cura para todos os meus órgãos. Por quê? Quando a gente tem na família pessoas muito doentes, ou quando a gente já passou por algumas situações de internação, como eu na infância tive muitas vezes internada, então eu sabia que eu tinha que fazer essa cura profunda em mim. Porque eu sabia que aquelas situações de ficar internada, de ficar realmente sem saber o que estava acontecendo, porque eu era muito pequena, mas eu sabia que o corpo tinha registrado. Então eu fui lá e organizei tudo isso, limpei tudo isso, fiz realmente assim uma averiguação, né, de todas as situações que eu já tinha tido de infância e fui realmente mandando a cura instantânea para aquele órgão, para aquela situação, para todas as células que fazem toda todos os dias elas fazem isso por nós, porém elas dependem do nosso estado de espírito. Então eu fui enviando isso para dentro de mim. E também, muitas vezes, também recebi muitas curas através disso, cura também do estômago, pedindo realmente a Deus o que eu tinha que fazer a mais para realmente me sentir realmente totalmente curada. Então, eu fui indo na minha jornada, eu fui pedindo perdão para todas as pessoas. Então, quantas pessoas passaram pela nossa vida, quantas pessoas às vezes nos trataram mal, nos causaram mal até pessoas que já tinham morrido. Tinha pessoas que já tinham ido para o outro lado e eu senti, não, eu tenho que pedir perdão porque eu fiquei com mágoa. Não porque ela me magoou e eu fiquei com mágoa. Então, a partir do momento que eu fiquei com mágoa, eu também enviei provavelmente muitas, no caso, situações de julgamento para ela, porque ela tinha me feito mal. Então, eu fui o quê? Pedindo perdão, dizendo sinto muito, me perdoe, eu te amo. Né? Mas eu te deixo ir. E larguei todas aquelas pessoas e aquilo foi o grande ápice realmente da cura do meu estômago, que foi onde eu realmente senti que foi o que precisava. Eu tinha muitas pessoas que eu não tinha dito, eu tinha ficado com muita coisa que não tinha dito dentro do meu estômago, que as pessoas faziam para mim e eu não falava, eu não revidava, eu não dizia, olha, mas não é assim que eu penso, ou coisa do tipo, eu não tinha ação. No momento, eu ficava sem ação, quando as pessoas às vezes eram maldosas, então eu fui só criando
situações no meu estômago na qual aquilo me doía e refletia nos meus dias a dias com dores intensas. Então, quando eu fiz aquela limpeza também de cura interior, de mandar cura para todo mundo, de enviar amor e perdão, eu fui totalmente curada do estômago. Eu tenho muitos testemunhos de cura que aconteceram desde a minha infância. E a religião, na época da infância e até um tempo da minha vida, foi muito bom porque eu aprendi muito com Jesus Cristo. Eu não aprendi com pessoas, eu aprendi realmente lendo a Bíblia. A leitura bíblica dos 4 evangelhos ali, eu tinha aquilo como se eu estivesse lá. Cada vez que eu via os milagres de Jesus, eu me sentia na cena. Então, eu posso dizer para você que eu sabia que dentro de mim também havia cura. E que, assim como Jesus curava, eu também tinha esse poder para curar a mim mesma ou a outras pessoas. Então, eu busquei isso em mim. E sempre tive esse sentimento de que eu sou a cura. Então, quando você busca esse sentimento e você extrai o melhor daquilo que você realmente sabe que é, não tem nada não tem barreira. Não tem nada que vai realmente não te trazer a cura. Então, isso, claro, é um sentimento realmente, não é só um pensamento, é um sentimento. O coração tem que sentir isso. E é uma prática, né, Cláudia? É uma prática. Muitas vezes eu fiz meditações, como ainda faço, de expandir o meu campo vibratório. Então, aonde eu estiver, as pessoas que entrarem no meu campo, eu faço isso, de que quando elas entrarem no meu campo, elas fiquem curadas. É claro que a cura também necessita de que a pessoa queira. Tem pessoas que querem ficar curada por um determinado momento, mas depois elas voltam para a doença de novo, porque elas voltam para o padrão que elas sabem que é conhecido delas, que é aquela coisa de ficar sempre na mesmice, sendo ali, né, o tempo todo paparicado por alguém. Mas aí cada um é cada um. Eu sempre quis a cura e eu distribuo isso através do meu campo. Então eu diria para você, faça meditações, medite sobre você mesmo. Cure a si mesmo, entre dentro do teu corpo e coloque as suas mãos com intenção de cura. E você vai sentir a cura. É porque esse estado mais profundo, tá, passa realmente por prática. Você não consegue alcançar assim de uma hora para outra. Quando você realmente alcança esse lugar vazio, uma prática inclusive que eu faço bastante, principalmente muitas vezes que a gente chega em casa à noite e a gente vai dormir e fica com alguns pensamentos, às vezes aqueles intrusivos, né? E uma prática que você pode colocar em ação aí, eu faço, é uma coisa assim, eu alcanço esse vazio e é como se eu estivesse olhando meu corpo e eu começo a fazer vários agradecimentos. Por exemplo, assim, gratidão por cada fio de cabelo da minha cabeça, gratidão pela minha testa, pelo meu cérebro, gratidão pela minha sobrancelha, gratidão. Eu vou colocando gratidão desde o primeiro fio de cabelo até os pés. E geralmente eu acabo pegando no sono. Mas entenda o seguinte, olha só. Quando a gente fala muito sobre essa questão de meditação, sobre a questão de alcançar as profundezas da consciência, é preciso que você entenda que é um momento seu com a sua essência, a sua consciência, melhor dizendo, tá, divina. E muitas vezes, para você, muitas vezes não, eu acho que é até obrigatório, né, Cláudia? Você precisa estar sozinho, estar sozinha para desenvolver isso. A gente estava até conversando antes de falar do vídeo aqui, que muitas vezes a Cláudia tem uma prática de, às vezes no dia a dia, né, pegar o carro, Cláudia, sair e ter um momento só dela. E isso não é a questão de desconexão com família, é questão do momento que ela precisa. Eu tenho os meus momentos, ela tem o dela. E fala um pouquinho como é que é isso, Cláudia, só para a pessoa entender. Eu diria que, claro, realmente cada um tem a sua prática, né? Eu gosto de fazer isso porque eu vejo outros. Nós moramos aqui numa cidade muito linda, né, de muito verde e tal. Então, assim, quando você entra em outros locais e você vê a natureza ela me preenche muito com abundância. Eu sinto muita abundância na natureza. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a limpar o nosso campo. Todos nós temos um campo energético, quer você acredite ou não, eu quero dizer para você que é mais fácil você acreditar que você tem um campo energético e que você tem que limpar ele de vez em quando, porque assim você vai realmente curar todo o teu corpo. A partir do momento que você fecha o teu campo, não tem mais nada que entra no teu corpo para te adoecer. Então, quando você faz isso e você amplia esse campo e limpa ele, às vezes até também através do banho também, né? Faz um banho consciente, limpando tudo aquilo que passou sobre o dia, pessoas e palavras que foram passadas durante o dia. Mas eu diria que às vezes sair na natureza, isso vai te fazer o quê? Se conectar à natureza. Porque hoje nós estamos muito conectados às internet, a tudo que é tecnológico. Mas é importante voltar à natureza. E quando você volta à natureza, você sente a natureza. É como se ela te
É como se ela se reverenciasse para você e você se reverencia para ela. Então você recebe da natureza o ar, você recebe realmente o verde, você consegue se conectar realmente com a grama, com a terra. Então quando você faz isso, você começa a limpar isso e você começa a perceber que o teu estado vibratório muda. Porque às vezes você precisa realmente desse momento longe, porque cada um vibra às vezes num estado diferente. Às vezes, claro, eu sempre tento de que todos vibrem na mesma conexão dentro da nossa casa, porque nós somos em 4, são 2 filhos, mas meu marido, então é bom que a gente sempre vibre de certa forma igual. Isso é campo energético. Isso, é importante que vibramos igual, para que realmente não haja brigas, confusões entre eles. Então a gente está sempre amenizando ali a situação para todos vibrarem na mesma coerência. Porém, quando às vezes a gente precisa vibrar um pouco melhor, ou até mesmo como a gente tem que segurar às vezes o campo energético familiar, então a gente tem que às vezes sair à natureza para receber muito mais, porque a natureza realmente ela é abundante, ela realmente é ela quem faz todo o processo da nossa respiração até mesmo, né? Sabemos que o ecossistema, nós só estamos vivos por causa do ecossistema. Se houver qualquer problema no ecossistema, nossa existência corporal aqui deixa de existir. Então, a natureza, ela tem uma conexão muito grande com o ser humano. E nós temos que entender que esse ser humano é um espírito. Sim. Enquanto você não compreender que você é um espírito habitando aqui dentro, é onde você realmente não se desconecta. Quando o Valdir diz que ele consegue ver o corpo dele e ele consegue enviar ali, através disso, para o corpo dele a cura, isso é automático. E quando a gente fala que é espírito, a gente está falando que é um ser espiritual, tá? Faça a confusão, tá? É importante você sempre lembrar, a gente está falando da questão do ser espiritual. E, Cláudia, entenda isso, olha só. Quando a Cláudia falou da questão do campo energético ali, dificilmente uma pessoa fica doente se o campo energético que ela está ali inserida não está doente. Você vai ficar doente porque você filtrou alguma energia negativa, algum tipo de emoção pesada, ou porque alguém já estava nessa vibração, tá? Difícil. Olha só, quando o campo energético está ruim, se você tem cachorro, até o cachorro quer te morder. É isso. Nada bate com nada, tá? Você vai ver isso muito assim, ó, eu costumo dizer assim, é uma coisa também que tu falava para mim, na questão de que quer conhecer uma pessoa, é olhar para o terreno, tudo. Um campo energético que na verdade está com baixa vibração, afetado, tem desorganização, tem palavrão, tem sujeira, tem, olha, conversa de baixo nível, mato, tem tudo, tá? Tem fofoca, tem tudo. Então, se você está num campo assim, se você quer cura, saia, tá? Saia, porque se você quer alcançar esse passo 7, que é estados mais profundos de consciência, você precisa se dar mais tempo, precisa ter mais auto-amor, você precisa continuar buscando realmente autoconhecimento e cada vez mais interiorizar, saber a força que existe dentro de você. Agora tem um porém, de repente a pessoa pode pensar assim, mas como que eu faço para fechar isso, para não receber, né, as situações dos outros? Sim. Você tem que fazer o quê? Você tem que ampliar o teu e você tem que colocar a intenção de que onde você estiver, é luz. Você é a luz. Quem não quiser ficar no teu campo de luz, essa pessoa mesmo vai se afastar. Você tem que sempre pensar nisso. Eu sou luz no mundo. Então, onde você estiver, é luz. Então, se pessoas que não se agradam, não gostam, porque elas gostam de ficar nas sombras, elas mesmas vão se retrair. Porque elas vão perceber que não está dando para ficar no teu campo. Então, eu diria para você que blinde você. Você não precisa se preocupar com o campo do outro. Não se preocupe. Porque se você blindar você e dizer aonde eu for é luz e aonde eu for tudo floresce, as pessoas que não estiverem querendo florescer, elas vão se retirar. E claro, evite pessoas tóxicas, né? Não permite que pessoas dentro da tua casa cheguem para falar mal dos outros, cheguem para ficar falando de doença. Corte. Tem que começar a cortar. Você tem que começar a agir. Pessoas tóxicas têm que ser brecadas. Comece a dizer, quando é que você vai tirar um momento para agradecer? Já diz isso para a pessoa. Você está falando muita coisa ruim aí. Tire 3 coisas que você pode agradecer. Comece a colocar a pessoa a refletir. A partir do momento que essa pessoa ela para refletir, ela
breca essa situação. Até agora fez lembrar, eu tinha um irmão que vinha muito fazer reclamação, né? E aí uma vez eu cheguei para ele, para a esposa dele, e falei assim, tudo bem, você pode reclamar, mas para cada uma reclamação, você tem que falar 3 coisas boas. E aí, simplesmente parou. E hoje eles já percebem isso. Então, quer dizer, tudo isso, por isso que eu estou dizendo para você, isso é uma evolução. O Valdir plantou uma semente neles. E a semente brotou. Então, quer dizer, hoje eles já estão completamente curados e diferentes. Por quê? Porque a gente tem que também fazer a pessoa perceber que tanta reclamação, o que vai acontecer? Reclamação é o quê? Clamar 2 vezes ao universo para trazer mais daquilo. E se você permitir isso dentro da tua casa, tá o quê? Tá infiltrando, tá tendo infiltrações dentro do teu lar. Então não permita reclamações dentro da tua casa. Agora entenda, tá? Assim, ó, se você cuidar de você, do seu interior, tá? Automaticamente as pessoas desse tipo vão se afastar ou vão modificar, tá? Tudo começa dentro. Isso é algo que você precisa entender, tem que ficar claro na sua mente, porque o que está dentro é o que está fora, certo? Então, por exemplo, assim, para você deixar bem claro na sua mente, se você vai no espelho e você vê que o seu rosto está sujo, o que você limpa primeiro? Você limpa o espelho ou limpa o seu rosto? É claro que você vai limpar em você. Então, você precisa fazer essa limpeza em você, realmente começar a fazer meditação, começar a perceber os seus pensamentos, começar a analisar emoções, buscar autocura, buscar a questão de autoconhecimento, como eu falei aqui. Isso só vai te fazer bem. Vamos para o passo 8, que é sobre o poder da visualização. Olha só, em vários vídeos aqui do canal eu já falei sobre a questão que o cérebro, para ele, uma imagem criada, uma visualização, sofre o mesmo tipo de reflexo no cérebro que experiências reais. Ou seja, o cérebro não diferencia o que é real do que é imaginado. Então, você pode imaginar a cura agora, porque o seu cérebro vai ativar os mesmos mecanismos de cura no seu corpo que ativaria se já tivesse feito. Tá? Então, é importante que você comece a criar na sua vida um tempinho para visualizar, para criar e colocar, claro, né, Cláudia? Sim. Emoção. Tá? Tudo que você criar tem que ter emoção. Tem que ter a intenção ali, o sentimento. Porque, na verdade, o coração é que tem a cápsula realmente de expandir. Então, quando o coração expande, ele faz com que realmente aconteça. Só o pensamento sem intenção, sem emoção, não vai funcionar. Eu lembro que quando o meu cachorro ele apareceu, né, ele começou a dar sinais de cegueira, e aí as crianças começaram a ficar tristes, porque viam ele batendo nas coisas, não enxergava a cadeira, não enxergava a porta. Então eu comecei a orar por ele, pela cura, mas eu comecei a lembrar de quando ele era bem feliz. Então eu comecei a trazer de volta o estado dele de curado, que ele não tinha doença nenhuma. Só que eu nem sabia. Eu não fazia ideia de que eu estava realmente visualizando ele novamente na situação de que ele feliz, brincando pelo pátio. Então eu fazia a minha oração dizendo, o meu cachorro brincando no pátio, eu quero ver ele, né? Então eu ficava assim, falando aquilo, sem saber, porque não tinha noção de que eu estava realmente ali, fazendo uma visualização dele realmente da forma como ele chegou na minha casa, feliz, brincando com as crianças, correndo pelo pátio, recebendo a gente no portão. Então foi aquilo ali, eu acho que não deu, eu não lembro muito bem, mas acho que não deu 15 dias. Ele simplesmente reviveu. E aí ele começou, é como se tivesse saído, ele tinha uma coisa azulada nos olhos, tipo um glaucoma, e aquilo se desfez e o olho dele voltou a ser marronzinho de novo. Ele era um Golden Retriever, e aí o olho dele voltou ao normal. E isso ali foi um testemunho muito lindo, porque os meus filhos puderam presenciar a cura no nosso animal. E também sei que quando eles estiverem em alguma situação, eles vão lembrar que muitas vezes, né, eles viram curas acontecendo dentro do meu lar. E realmente com muito sentimento, com muita emoção, porque eu sempre tive esse sentimento de que eu posso mentalizar, eu posso ver isso e eu sei que acontece. Então, muitas vezes eu me coloco como se onde eu passo tem um plantio de qualquer semente e aquilo brota. É como se quando eu passasse,
tudo se ilumina. Quando eu passo, todas as flores se abrem. Então é isso que eu imagino. Eu imagino que onde eu estiver é o melhor lugar do mundo. E onde eu passar, ou qualquer pessoa que chegar próximo ou que eu tocar, essa pessoa recebe com intenção aquilo que eu tenho, que é amor incondicional, que é realmente saber que somos todos assim. Não existe diferença. Você pode achar assim, mas é porque você é mais evoluída. Não, essa evolução também está dentro de você só tem que querer. Porque nenhum milagre que Jesus fez foi simplesmente porque ele fez. Não, ele perguntou, o que queres que eu te faça? Então é necessário que você diga, eu quero ser curada, eu quero ficar bem, eu quero ser feliz, eu quero viver em plenitude. Porque é para isso que nós viemos aqui para viver em abundância, em plenitude, é para viver em amor, sim. Foi para essa é a experiência. Porque divino nós já somos, então nós temos que fazer o quê? Fazer esse ser divino que somos, experienciar o melhor daqui dessa terra. O detalhe é que você já conhece o poder da visualização, o detalhe é que você usa para o negativo. Muitas vezes você cria caos. Olha só, o nosso cérebro ele não entende a palavra não, ele não faz a leitura da palavra não. Então, tem pessoas que, por exemplo, falam assim, eu não quero me separar. O cérebro entende, eu quero me separar. Eu não quero ficar doente, eu quero ficar doente. Agora perceba que muitas vezes, somado a essas frases, quando você fala, o seu cérebro já cria uma imagem, porque ele se fortalece, ele aprende através de imagens. E você está o tempo todo usando esse poder de visualizar para criar aquilo que você não quer. Se você já conhece o poder, você sabe o que acontece. Quantas pessoas disseram que eu não quero ficar desempregado e ficar desempregado? Então, por que não dizer, eu sou a cura? Porque o seu cérebro vai mandar uma mensagem para você, uma imagem, melhor dizendo, de você pleno, de você plena, curada, sem nada. A mesma coisa com relação, como eu falei aqui, para você que é pai, para você que é mãe, faça isso com relação, seja aos seus filhos, animalzinhos de estimação, faça isto. Você não tem nada a perder e você vai ver a cura. Uma coisa importante que eu quero salientar também aqui com relação ao não ali. O detalhe é que quando você fala, eu não quero me separar, você está numa vibração de separação. Não, o universo não entende o não, justamente por isso, por causa da tua vibração. Sim. Agora, se você disser, eu quero o meu lar feliz, eu quero o meu lar curado, eu sou a cura do meu lar, eu sou o amor no meu casamento. Olha a diferença, olha a vibração. Então, quando a gente diz que o não, o universo não leu o não, é porque quando a gente diz não, a gente está na negatividade. Então, a negatividade, ela vai fazer o quê? Vai trazer mais disso. Você recebe aquilo que você vibra. Então, o que você vibrar na negatividade vai voltar mais para você. Então, por isso que não existe impossível. O que acontece é que muitas vezes a gente está o tempo todo vibrando numa vibração baixa e aí vai receber muito caos. E aí vem o começo da primeira aula que falamos o seguinte, a cura depende de 2 pontos específicos. Primeiro, querer. Isso. Segundo, acreditar. Tá? Então, por exemplo, não adianta você realmente repetir, eu sou a cura, mas pensando que vai ter consulta, né? Não. Você tem que realmente acreditar naquilo que você é. Acredite. Você, muitas vezes, olha apenas para o espelho, vendo um corpo e não consegue imaginar o poder que esse corpo, na verdade, está comportando. Olha, Deus vive dentro de você. Esse poder é imensurável. Só que, neste mundo aqui, que tudo tem que ser visível, tudo tem que ser palpável, você se prendeu a isso, mas você vai muito além daqui. Pode ter certeza disso. Então, Cláudia, na questão de visualização, é importante que realmente você faça isso de forma consciente. Tá? Que você entenda que palavras soltas, sem vibração, sem sentimento, não são nada. Isso. Tá? Pensamentos perdidos, sem realmente concentração, sem visualização, não são nada. Tá? Entenda. Aí você me pergunta, por que né? Tem muita gente que diz assim, por que ele conseguiu, eu não consigo? Porque ele acreditou. Porque ele construiu dentro dele, né, um sentimento, uma vibração, ele construiu um campo ao redor dele que não permite que doença entre, que coisas negativas entrem. Ele blindou tudo. Isso. Né? A pessoa blindou tudo, então ali só vai ficar vivo
o que realmente tem a ver com a vibração dele. Certo? Então vamos para o 9, que aqui a gente chegou num ponto muito importante, que é a questão de ativar o sistema de regeneração do corpo. O corpo tem sim, tá? Todo o sistema de regeneração. Só que, como eu falei aqui, o tempo, a história, o que é físico, tudo tem que ver para crer. Isso. E aí, meu querido, minha querida, você entrou na questão do previsível, daquilo que simplesmente deve acontecer porque faz parte já do estudo daquilo. Então, o estresse constante, por exemplo, na sua vida, ele vai ativar o sistema nervoso que vai ficar sempre em alerta e você vai sempre querer que tudo aconteça sem deixar que o corpo respire, sem deixar que o corpo sinta, sem deixar que o relaxamento do corpo faça toda a regeneração que ele pode fazer. E hoje em dia, nossos filhos estão sendo já criados muito dentro de apartamentos, dentro realmente, né, às vezes já não andam mais de bicicleta, não tem como os hábitos que nós tínhamos, que era viver mais na natureza, brincar na natureza. Então você tem que ver que isso é saúde. Levar teus filhos para caminhar, contato, né? Aterramento. Levar teus filhos à praia, levar teus filhos a um parque, né? Fazer até um lanche lá no parque, às vezes fazer um piquenique. Então tudo isso é levar o ser a ter de novo o contato com a natureza, porque ficamos muito tecnológicos. Então quer dizer, hoje as pessoas não veem mais a lua, não observam mais as estrelas, né? Não dá mais importância realmente ao nascer do sol, ao pôr do sol. Pelo menos ou nascer ou pôr do sol, tente vê-lo, tente buscar ver a chuva caindo, sentir alegria, porque chover faz parte também. Às vezes também precisa chover dentro de nós. Então eu quero dizer para você que nós somos o que? Uma extensão do que tem na natureza. Sim. A natureza está dentro de nós somos um universo. O Valdir é um universo, eu sou um universo, meus filhos são um universo, somos universos plantados dentro desse universo. Então o que eu quero dizer para você é claro, que minha crença sempre foi no impossível, eu sempre criei em milagres, desde criança, tive muitos milagres em criança também. Então, quer dizer, para mim, de repente, a coisa foi feita de uma outra forma, para mim ter experiências maiores. Mas eu quero dizer que você, de repente, se você for buscar também, você vai lembrar de algumas coisas que aconteceram com você, que você também pode dizer que foi um milagre. Só que, de repente, você não deu muita importância, porque às vezes a gente conta para os adultos e os adultos ficam, né? Ou tem descrédito daquilo que você fala. Mas eu quero dizer para você que todos nós já tivemos contato com algo sobrenatural. Então, eu posso dizer que muitas vezes quando eu estava em casa, criança, eu saía do meu corpo, eu via o meu corpo deitado. E eu pensava, mas que coisa, por que será que eu estou conseguindo ver o meu corpo ali? E era para mim, claro, como uma criança estranha. E eu contava para minha mãe, eu disse, olha, eu vi quando tu entrou, eu vi quando tu viu se a gente estava com febre, eu vi quando tu nos cobriu. Ela dizia, ai, para com isso, não fala isso. Então, quer dizer, começava a descredibilizar aquilo que eu estava falando, que eu tinha visto realmente. Então, eu quero dizer para você que a gente é uma gota no oceano. A gente só tem que buscar autoconhecimento realmente, saber realmente o que é tudo isso que somos. E parar de ficar realmente achando que somos só um corpo mortal, morreu, acabou tudo, vai descansar no paraíso. Não. Você tem que começar a buscar as perguntas que, quem sabe, nunca foram respondidas para você. Porque foi isso que eu fui fazer. Se comecei a pensar que não havia respostas para mim, onde eu estava, na religião onde eu estava, eu tinha que buscar mais respostas, eu tinha que saber tudo de tudo. Eu queria saber quem eu era, eu queria saber o que eu vim fazer aqui, eu queria saber para onde eu ia. Então, isso é conexão. E nós não podemos deixar de ter conexão com o sobrenatural, não podemos ter desconexão com a natureza e se desconectar realmente de quem realmente somos. Isso é autoconhecimento. Bom, aí talvez você pense nessa questão toda aqui e muitas dúvidas surgem, mas olha só, é comum aqui, principalmente quem faz terapia com a gente fala sempre da terapia com a gente porque a gente sabe do que a gente tem trabalhado, tá? Então, é claro que você tem opções aí variadas, né, de terapias, mentorias, que seja, na internet. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, é comum que muitas pessoas que façam terapia com a gente aqui, elas entrem no nosso campo.
E é claro, entra no nosso campo, um campo que está sendo cuidado, um campo que tem, na verdade, toda uma busca de autoconhecimento, né? Então, a pessoa, ela acaba modificando. Muitas pessoas relatam que, ao sair da terapia, estão se sentindo muito diferentes de como entraram, certo? Só que também acontece caso do seguinte, e isso é importante que você que está vendo esse vídeo aqui, sobre cura, você entenda isso. Porque cura tem a ver com repetição, tem a ver com você ter intenção e você fazer processos de autoconhecimento. Acontece casos, né, Cláudia, de pessoas que fazem terapia que aí de repente faltam na outra e aí ficam 2 semanas sem. E quando voltam, estão piores do que estavam na primeira sessão. Por quê? Porque o corpo ele vai querer o que é cômodo. A sua mente vai querer sempre que você não enfrente desafios. Vai te trazer sempre no que é comum. E você voltando para o comum, geralmente você vai voltar para alguns vícios que até você não tinha. Então, entenda isso com relação à cura. Porque se você simplesmente, e isso acontece muito com pessoas que têm tratamentos extensivos aí por meses, e depois de um tempo relatam que voltou, que a doença voltou. Por quê? Porque, na verdade, o seu corpo foi modificado e o seu corpo, como não foi tratado depois a questão emocional, a questão mental, ele vai buscar o que ele tinha antes. E aí, tudo que tinha antes traz as mesmas percepções para as suas células, para o seu organismo e, é claro, volta ao que era. E assim, regeneração do corpo é mudança de hábito. Sim. Quem não quer mudar uma vírgula, claro que, lógico, uma pessoa vem fazer terapia com a gente, ela pode estar chorando aos prantos e ela vai sair bem. Sim. Ela vai sair. Ela vai entender, né? Vai encontrar. Sim, né? ela vai sair ali. Ela vai sair em paz. Ela vai perceber que realmente ela vai encontrar o que estava acontecendo, qual era o padrão que estava acontecendo nela, e ela encontra aquela raiz. Só que nós, dependendo da idade que a gente tem várias raízes. Então, às vezes, precisa de um processo também, né, de algum tempo, fazendo a terapia para poder realmente limpar todo o teu corpo, né, toda a tua regenerar todas as suas células. Porque o que acontece? Quando a gente realmente faz mudanças de hábitos e a gente vai limpando o que está acontecendo dentro de nós, as células que vão nascendo, elas vão recebendo comandos de que o corpo está se curando. Sim. Então, o corpo em 11 meses ele vai estar todo regenerado. Então, eu diria que tem pessoas que às vezes elas acham que uma sessão de terapia já é o suficiente. Claro, ela saiu já ali mais ou menos bem, mas não vai ser o suficiente se ela não mudar hábitos. Porque se ela começa de novo a entrar no hábito que ela tinha, de levantar reclamando, de reclamar da vida, de realmente ficar de novo se sentindo para baixo, vendo coisas que levam ela para baixo, vendo notícias, vendo realmente situações sérias de terror e de coisas que vão de novo a ligar os interruptores dentro de si. Aí não tem a mudança. A mudança, ela tem que querer. Nós temos que querer mudar. Existem hábitos que eu tenho até hoje. Mais de 20 anos. Eu escrevo todos os dias no meu diário agradecimentos. Então, quer dizer, pessoas que não têm hábitos realmente bons, como é que vai mudar o quê? Se a vida realmente é todo dia a mesma coisa, não muda uma vírgula de nada, não consegue realmente comer consciente, tomar um banho consciente, não consegue ir na natureza e agradecer pela natureza, não consegue agradecer pela vida que tem. Às vezes, eu não gosto de fazer isso, mas tem gente que a gente tem que quase trazer a tragédia do outro para fazer a pessoa perceber o quanto ela tinha que valorizar a vida. Então, isso é o ser humano. Isso, às vezes, o ser humano tem que ver a tragédia no outro para poder sair daquilo e dizer, poxa, eu tenho que ser grato. Então assim, entenda que para ativar o sistema de regeneração do corpo, ele tem a ver com você, primeiro, bloquear, sair do mundo, começar a fazer práticas, por exemplo, como respiração profunda, caminhada na natureza, ter pausas no dia, tá? Para falar, eu estou consciente. Entenda que essa regeneração do corpo tem a ver com você simplesmente sair do fluxo, começar a se enxergar como ser espiritual, mas que é um processo, tá? Você simplesmente não pode achar, tô curado e pronto, agora posso fazer as mesmas porcarias que eu fazia antes. Não. Porque cura tem a ver com evolução.
Poxa, se eu passei anos bebendo, enchendo a cara, e eu percebi que isso me trouxe problemas no fígado. Poxa, eu fiz um tratamento, curei, eu vou voltar a beber? Não. Não, não posso. Então, comece a entender que evolução, autoconhecimento, não tem a ver com você simplesmente reparar um problema que você tinha. Não, tem a ver com uma reconstrução de visão espiritual que você tem sobre você mesmo. Agora tem um porém. Você tem que curar o que fez você ir para a bebida. Sim, é isso. Tá? Então, quer dizer, o vício é isso. É curar aquilo que fez você entrar naquele estado vibratório ali que fez com que você começasse a achar que precisava beber. Para esquecer, seja lá o que for. Então, quando você encontra também o gatilho do que foi a situação, você também consegue curar a emoção. E a partir do momento que você curar a emoção, nunca mais você vai botar a bebida na boca. Porque daí você percebeu o que foi que causou, o que gerou aquela coisa da dependência com a bebida. Quando você alcança o estado vibracional que você realmente, que é a vida, que é plenitude, que é Deus em você, você começa a entender que cura é um estado natural do seu corpo, da sua mente, tá? A gente nem fala aqui que faz tempo que não fica doente, porque né, a gente não vai estar atraindo coisas que a gente não quer falar aqui, tá? Mas entenda isso. Quando você passa a ter um estado vibracional e realmente assim, de comunhão com o corpo e com a mente, pronto, simplesmente a sua regeneração, seja por qualquer problema que você teve, seja emocional do dia a dia, isso passa sem até você perceber. Bom, nós chegamos aqui ao 10º passo. E esse aqui tem a ver com o que a gente está falando até agora, tá? A questão de cultivar o autoconhecimento contínuo. Porque, falei já, o corpo quer, a mente quer que você fique na programação, fique dentro da Matrix. Então, quando você busca mais autoconhecimento, você permite identificar padrões mentais e emocionais que estão influenciando não só a sua saúde, a sua forma de viver, seus relacionamentos, a sua forma de ganhar dinheiro. Tudo isso está relacionado com esses padrões que são implantados na sua infância, através dos comportamentos dos seus pais, das crenças limitantes, tudo isso. Então é importante que você não leve esse vídeo, por exemplo, aqui, apenas como um vídeo a mais. Você viu, são 10 passos que não funcionam separadamente. Todos eles estão interligados. Sim, e é importante você realmente sempre fazer uma autoanálise e começar a perceber até as frases, se as frases que você está falando, se elas são realmente suas, ou se elas são lá da infância, frases repetitivas que falaram para você. Quantas vezes, às vezes, um pai fala uma frase para um filho e foi a mesma frase que ele ouviu do pai dele na infância. Sim. Então, quando você começa a perceber os padrões, você começa o quê? A dissolver. Opa, eu vou quebrar o ciclo aí, eu não posso continuar com isso, não vou levar isso adiante. Então, honrar pai e mãe não é levar as situações. Tem gente que leva até as surras. Não, porque eu apanhei, então meus filhos também vão apanhar, porque vê o que eu me tornei. Você se tornou o quê? Um grosseiro? Você se tornou o quê? Uma pessoa realmente sempre cheia de raiva? Então, vamos começar a realmente acordar que, assim, levar isso adiante não é... Você vai só traumatizar o teu filho e o teu filho vai traumatizar o teu neto. E quando você vê o teu filho batendo no teu neto, quem sabe você não vai gostar. Porque você vai estar mais evoluído e daí você vai pensar, poxa vida, e agora? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, autoanálise sempre, autoconhecimento é ficar o tempo todo analisando o que está falando, o que está pensando. Antes de falar, tomar cuidado com a fala. Porque... O que acontece? O universo ele não lê piada, tá? Falar coisas brincando, mesmo que seja brincando, toma cuidado. Não fique brincando realmente com a tua vida, falando besteira, às vezes na hora, né, que é para ser sério. Então, autoconhecimento realmente é tentar falar palavras sábias, ter sempre sabedoria no agir, no falar, no pensar. Então, autoconhecimento realmente é uma busca constante. Não tem como parar. Você tem que estar todos os dias buscando algo que venha a fortalecer a tua mente, o teu corpo e o teu lado espiritual. Não adianta querer achar que você pode viver aqui só no corpo. Você tem que alimentar a tua mente, você tem que alimentar a tua alma, você tem que alimentar esse corpo. Então, cuidado, alimente a tua mente com coisas boas, alimente o teu lado espiritual com coisas espirituais e alimente o teu corpo com coisas boas também, com alimentos saudáveis. Evite realmente sempre estar
em ambientes que você sente que você foi sugado. Então, isso também é autoconhecimento. Saber onde você deve ir, com quem você deve estar, o que você deve comer, o que você deve se alimentar. E sempre, né, perceber, isso faz sentido para mim? Sempre veja isso. Tem pessoas que vão às vezes numa festa e elas bebem. E elas nem gostam de beber. E aí elas têm que se perguntar, isso faz sentido para mim? Pois é. Bom, se você chegou até aqui, comente "Eu sou a cura". Mas eu decidi dar um bônus a mais para você. O 11º passo. Porque isso aqui resolve, cura muitas pessoas. Então, se chama desapego. Você talvez esteja doente por causa do apego. Apego emocional, apego físico. E quando você começa a entender que a pessoa mais importante da sua vida é você, de que tudo o que você está vendo aqui é apenas uma grande ilusão e que você, na verdade, precisa desapegar de muita coisa, a cura vem. Você solta o problema, você solta a doença. Porque, Cláudia, questão de desapego, muitas vezes você está preso aqui porque é o filho, preocupação com o filho, é preocupação com o marido ou com a esposa, é preocupação com o trabalho. Nada é mais importante que você. Eu vou dizer uma coisa aqui que às vezes pode impactar muitas pessoas, mas nós não viemos ao mundo para salvar ninguém. Guarde isso. Tá? Você veio para salvar a si mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: tenho filhos? Tenho. Amo os meus filhos? Amo os meus filhos. Porém, eles não são meus. Eu trouxe almas para experimentar também este mundo. Então, eles são almas divinas que também vieram viver uma vida terrena. Então, eu não posso achar que, porque eles são meus filhos, eu vou controlá-los. Isso não é verdade. Então, quando eu já tenho esse tipo de pensamento, eu consigo o quê? Desapegar. Eu posso dizer, não, eu estou aqui, eu trouxe eles, mas existe uma divindade maior que está cuidando deles aqui também. Assim como cuidou de mim e cuida de mim até hoje. Então, o que eu quero dizer para você é que desapegue das pessoas, desapegue de coisas, desapegue de coisas aí de fotos, desapegue de coisa de velha dentro de casa, desapegue de coisas realmente que você vem guardando em caixas. Desapegue do corpo? Desapega do corpo, é verdade. Comece a fazer uma limpeza de desapegar, porque esse apego todo, isso atrapalha a tua evolução, que é a evolução realmente da tua mente, do teu corpo e do teu espiritual. Então, quando você desapega das coisas realmente materiais, você consegue realmente entrar num estado realmente muito maior, vibratório, realmente de vibrar de uma sensação realmente de plenitude. Porque o apego, ele é o que prende o ser humano a ser muito terreno. Então, apego realmente a trabalhos, apego a familiares, aos pais. Tem gente que tem preocupações com os pais que nem dorme direito. O mesmo Deus que mandou você à Terra mandou eles. Então, você tem que deixar que tudo seja guiado por aquilo que é uma força maior, que não é a tua força aqui. Aqui você veio para o quê? Para viver essa vida aqui e viver ela da melhor forma possível. Mas você não tem como controlar os outros. Você só controla a si mesmo. Nós só controlamos este corpo aqui, esta mente aqui. O restante é cada um por si. Então, pare de ficar realmente achando que controla a família, que controla filhos, que controla tudo. Não, isso daí é só uma situação do seguinte: se a tua vida for chamada hoje para o outro lado, eles vão viver muito bem, obrigada. E você está achando que se você não estivesse aqui, nada andaria. Isso é uma ilusão da sua mente, porque tudo funciona da mesma forma que tem que funcionar. Então, a cura está em você. Eu espero que você tenha entendido esses 2 vídeos, tá? E que realmente a cura emocional, a cura espiritual, a cura da sua consciência, a plenitude que você deseja, esteja agora dentro de você. É isso que a gente deseja aqui. Se você chegou até aqui, comente "Eu sou a cura", e assim já é. Se você quiser nos contratar para terapias, os dados estão na descrição do vídeo. Se você quiser participar da Jornada Águia, uma jornada com 19 pessoas, eu, você e mais 19, falando, eu, você, 19 e também minha esposa, tá? Para a gente conversar e trilhar um caminho, uma jornada de muita transformação. Entenda, tudo que a gente falou aqui passam novamente por dois pontos essenciais.
Você precisa querer, isso é essencial. Você precisa acreditar. O poder existe em cada um de nós. Deus está em cada um de nós. Mas sem querer e sem acreditar, nada muda. Ele vai respeitar sempre seu livre-arbítrio. Então, saiba disso. O poder está em você. A cura está em você. Você quer? Você acredita? Assim já é. Isso. E ele só opera no agora. Ele não opera no passado nem no futuro. Ele opera no agora. Com certeza. Se você entendeu que esse vídeo realmente pode ajudar, pode transformar vidas, assim como eu acredito, compartilhe com pessoas que precisam dessas palavras, que precisam realmente encontrar o poder que há em elas. Bom, por enquanto é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Gratidão. Gratidão. O que puder contribuir, pode postar. Entendeu? Se for para ajudar a vida de outras pessoas, eu pode postar, porque assim, tá me ajudando bastante, é uma coisa boa, então com certeza vai ajudar vocês também a transformar a vida de outras pessoas com esse curso, né? Legal.